Eu nem falei que era uma série, mas eu decidi fazer disso uma série. Eu estou chamando de Deus do Pouquinho essa série, que foi a primeira mensagem que eu dei. Depois eu dei a mensagem sobre a pequena nuvem, e hoje eu quero dar a mensagem que chama Deixa a Terra Fazer o Seu Trabalho. E essas 3 mensagens que eu dei, elas formam uma série que eu chamo a série do Deus do Pouquinho, que fala sobre como Deus usa pequenas coisas para fazer grandes coisas na nossa vida, e como a gente pode, é uma série que ativa a nossa fé. Então eu quero encerrar ela hoje, mas eu queria que você saísse daqui nessa manhã com a sua fé ativada, só que eu queria que você entendesse que não depende de mim, gente. Não coloca suas expectativas em mim, coloca suas expectativas no Espírito Santo, coloca suas expectativas em Jesus, porque eu não tenho a resposta para a pergunta que você tem hoje, mas eu tenho certeza que se Deus trouxe você aqui é porque Ele tem a resposta que você precisa, amém? E a única coisa que você tem que fazer é abrir o seu coração e deixar Ele falar com você, amém? Queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Marcos 4, 26, lê comigo aí, fala assim, ele prosseguiu, Marcos 4, capítulo 4, versículo 26, para quem não trouxe a sua Bíblia, a gente vai colocar ali na tela. Fala assim, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Vamos só parar aqui um pouquinho, antes de eu continuar. A gente tem que entender uma coisa. Como a gente falou aqui, Deus é aquele que sabe a ordem correta das coisas na nossa vida, certo? Então, se Deus é aquele que sabe a ordem correta que as coisas devem acontecer na nossa vida, a gente tem que aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus não é confiar somente naquilo que Deus quer para a nossa vida, mas a gente confiar na ordem e no momento que Deus quer as coisas para a nossa vida. Porque a grande dificuldade da gente confiar em Deus é que a gente quer as coisas para hoje, mas talvez Deus não tenha coisa para hoje para você, mas talvez Deus está te preparando para te dar amanhã. Mas então a gente tem que confiar que muitas vezes a gente vai receber, na maior parte do tempo, em todo o tempo, a gente vai receber no momento certo. Sabe por quê, gente? Se Deus te dá a coisa certa no momento errado, isso aí te estraga. Isso aí pode acabar com você, pode acabar com o seu relacionamento, pode acabar com a sua família. Então mais importante do que você querer a coisa certa, é você querer a coisa certa no momento certo. Porque Deus é aquele que conhece a ordem das coisas na nossa vida. Então, muitas vezes, muitas coisas na nossa vida não dão certo porque a gente troca a ordem das coisas. Então, por exemplo, se você começa a gastar o seu dinheiro antes de você dar o seu dízimo, as primícias para Deus, isso está fora de ordem. Por isso que muitas vezes você não consegue ter um controle sobre as suas finanças, porque você não está colocando as suas finanças na mão de Deus. Sabe, quando eu vou ter meu tempo de oração, eu começo agradecendo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho coisas que eu preciso chegar diante de Deus, eu preciso resolver algumas coisas com Deus. Sim, eu tenho algumas coisas que eu preciso pedir para Deus, mas eu começo agradecendo a Deus. Sabe, será que você já agradeceu a Deus nessa manhã? Será que você agradeceu porque você pode estar aqui? Será que você agradeceu porque a sua saúde está legal? Se você começar a olhar, tem tanta gente que está numa situação bem pior que a sua hoje, inclusive de saúde. Será que você pode agradecer por isso? Será que você pode agradecer porque existe um ar que você pode respirar? E a palavra de Deus fala assim: todo ser que respira louve ao Senhor. Sabe, então independente da circunstância, como a gente falou aqui, independente do momento, eu decidi que eu quero começar meu tempo com Deus, louvando ao Senhor, simplesmente porque eu tenho ar para respirar. Sabe, então a gente tem que colocar as coisas dentro de uma ordem. Se a gente inverte a ordem das coisas, talvez o resultado vai ser diferente. Versículo 29 fala assim: logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. E tem muita gente que está passando a foice muito cedo, e por isso não dá tempo de enraizar, e aí está fora de ordem. Por isso que talvez você cortou coisas que não eram para ser cortadas da sua vida. Mas eu queria focar no versículo 27 e 28, vou ler até de novo para vocês aqui, noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão.
essa frase aqui me chamou a atenção, gente. Ele não sabe como. Ele não sabe como. Isso me faz pensar sobre a graça, sobre a soberania de Deus. E talvez eu estou aqui muitas vezes estressado com coisas que talvez se eu saísse do caminho e deixasse Deus fazer o trabalho dele do jeito dele, eu estaria muito melhor. Então o que eu vim dizer para vocês hoje é: deixa a terra fazer o seu trabalho. Como a gente leu aqui, então a terra, gente, no sentido original aqui, porque a terra pra gente tem vários sentidos, né? Pode ser a terra, o chão, pode ser a terra que a gente habita, né? Mas aqui nesse sentido do texto tá a terra, o solo, né? Então tá, eu vou chamar isso aqui, ó, toda vez que eu falar então a terra, deixa a terra fazer o seu trabalho, eu queria que você entendesse assim: deixa a sujeira fazer o seu trabalho, porque a terra ela é suja, né? Então deixa a sujeira fazer o seu trabalho. Aí você fala assim: não está fazendo sentido para mim. Até o final da mensagem espero que você entenda que faça sentido para você, como fez para mim também. Então quando a gente pega o livro de Marcos, ele nos dá um contexto geral sobre o trabalho de Jesus, sobre qual foi o propósito do trabalho de Jesus aqui na terra. Só que eu quero focar hoje aqui um pouco no conteúdo daquilo que Jesus falou, né? A gente pode ver que toda vez que Jesus ensinava, ele criava oposição, né? Porque toda vez que você está construindo algo relevante, isso vai atrair oposição também. Só não tem oposição quem não está fazendo nada. Então eu vou falar uma frase aqui para vocês, ó. Se o diabo, ele não está mexendo com você, é porque ele não te considera uma ameaça. Olha só que coisa, gente. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó: se o diabo não está mexendo com você, é porque ele não te considera uma ameaça. Será que você olha para a sua vida hoje e você consegue ver o diabo mexendo com você? Ele está tentando mexer nas suas emoções, ele está tentando mexer nos seus relacionamentos, ele está tentando mexer na sua profissão, ele está tentando mexer na sua saúde. Sabe por que ele está fazendo isso, gente? Porque ele está tentando te destruir. Sabe por quê? Porque você está construindo algo. Deus tem um plano para a sua vida, e toda vez que você começa a caminhar em direção a esse plano, esse projeto que Deus tem para você, o diabo ele começa a se sentir ameaçado. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, que o objetivo de ministério dele era que quando ele terminasse a vida ministerial, vamos trocar o microfone aqui. Ei. Então, eu ouvi um pastor falando assim, que quando ele terminasse o ministério dele, né, se ele fizesse algo relevante realmente, tivesse uma página na Wikipedia desse pastor, ele falou assim que o objetivo dele era que a mensagem dele não fosse uma mensagem controversa. Olha só que coisa, gente.